Vítor Coelho, a entrevista. Quinta parte. A mendicidade, os bailes e os problemas com a polícia. Olá, cá estamos nós para esta quinta parte. Vai ser a quinta parte e última desta sequência, porque, bem, estamos a ficar sem bateria nos microfones, porque por nós continuávamos aqui a falar esta tarde toda, dia 6 de abril de 2023, e permita-me então continuar só aqui a mostrar aqui alguns nomes, só para se tentar resgatar da história algumas destas pessoas que tiveram um papel importante no movimento autorrepresentativo, no primeiro movimento autorrepresentativo de pessoas com deficiência em Portugal. Diga-me uma coisa, António Marques. António Marques conheci, mas diria, não representou propriamente nada assim de muito especial. Mas foi colega, não é? Foi aluno do Branco Rodrigues. Uhum. E depois cá fora era indigente na rua, costumava estar ali na Avenida da Liberdade, ali ao pé de uma estação de metropolitano. E o Manuel Prego? Manuel? Prego. O Prego. O Prego tinha o curso de violoncelo e tocou violoncelo durante, enfim, um tempo razoável, mas depois, enfim, já era um bocado, eu não sei bem a idade dele, mas era um bocado mais velho, a certa altura já estava muito doente, mas tinha sido professor do Castilho. Hermínia de Jesus. Hermínia de Jesus. Parece que não estou a ver. Ok. Bernardino de Sousa. Bernardino de Sousa. Também não estou a ver quem era. Este senhor fez parte de uma direção, creio. Francisco Mota Lorente. Este é antigo. Este senhor é muito antigo. Este é de Mota Lorente. Lorente. Eu não o conheci pessoalmente, mas lembro de me falarem dele. Parece que era afinador de pianos. Este senhor também assinou, a primeira versão dos estatutos também foi assinada, creio que por ele. Espero não estar aqui a cometer nenhuma imprecisão. Manuel da Costa. Não. Não? Por Manuel da Costa não sei. Este é giro. João Lourenço. Conhece o João Lourenço? Conheceu o João Lourenço? Conheci bem. Conheceu bem. Diga-nos lá quem é o João Lourenço. Sabe que nós também temos um João Lourenço na direção. Isso não sei. É verdade. E é por isso que eu estava curiosíssimo e expectante para ver se o professor Vítor conhecia esse João Lourenço, não este. Esse João Lourenço conheci. Então diga lá, fala-nos lá um bocadinho sobre o João Lourenço. Era acordeonista, mas conheci-o bem. Fez parte de uma direção, não comigo, era anterior a mim, mas lembro-me bem dele, de conversar com ele lá na Braille, não é? Íamos lá. Sabe que o facto de haver a Braille ali na Rua de São José era um sítio central, as pessoas podiam ir lá à hora do almoço, ou ao fim da tarde, ou conforme. Era um sítio em que as pessoas moravam todas perto umas das outras. Encontravam-se lá. Quem gostava jogava às cartas, jogava coisas diversas assim, e eu lembro-me muito bem do João Lourenço. O nosso João Lourenço é, tal como eu, também é tesoureiro. Portanto, também guarda tesouros. Pronto. Vamos continuar. A seguir, já falámos aqui do António de Oliveira, que portanto, já falamos. O nome que nós temos aqui é Lopes Lança. Será António Lopes Lança? Como é que disse? Lopes Lança. É muito antigo este senhor também. Pois, deve ser. Não tenho ideia do nome.
Joaquim Carlos Silva Lobo de Miranda. Lobo de Miranda. Não, Também é dos não antigos. tenho também é dos ideia antigos. do nome. Ok. É muita gente. Mas este já falou, pelo menos em off, acho que já falou comigo deste senhor. Augusto Marques. Já falou dele. Comigo. Isso sim, Já. era professor no Castilho. Era professor do Castilho e sei que era pessoa. Eu não o conheci pessoalmente, mas porque ele vivia ainda. A vida dele era lá em Campo de Ourique, mas sei que foi uma pessoa ativa nesse tempo de criação da Braille. Mário F. da Silva. Como? Mário F. da Silva. Mário Silva. Conhece? Pois não estou a ver. Ok. E o Carlos Silva? Carlos Silva, sim, esse conheci. Esse conheci. Na altura, devo dizer que era assim como que uma novidade, mas era uma pessoa que sabia inglês. E como nós, nos cursos do conservatório, não havia aulas de inglês, e portanto nas escolas também não havia aulas de inglês. Só via francês, Eu não é? não sei muito bem onde é que ele estudou o inglês, mas ele falava inglês. Por fim, Francisco Lopes. Sim. O Francisco Lopes também era, eu diria, muito da velha guarda. Eu conheci-o já era velhote, claro, mas tinha sido pianista e professor. Foi professor também do Branco Rodrigues, mas já não é do meu tempo. É anterior a mim. Eu conheci-o já com mais idade. Diga-me uma coisa, em 1952, acho que foi em 52, o professor Vítor escreveu um livro com o Carlos Ramalho. Sim, sim. Era um livro de quê? Explique-me lá. Os séculos e as suas aspirações. Era assim que era o título. Os séculos e as suas aspirações. E, portanto, traçávamos um bocadinho as aspirações que nós tínhamos e comparávamos um bocadinho se aqui se faz assim, se lá se faz assim. Mas era, no fundo, um livro para o público, em geral, dizendo coisas que os cegos eram capazes de fazer, fazem isto, fazem aquilo, fazem aquilo outro, mas cá entre nós não fazem. Claro. É claro que em 52 isto já tinha alguma justificação. Nós cá não fazíamos, mas lá fora já se iam fazendo, porque com a guerra e com a destruição da Europa também tinham ficado muitos deficientes visuais e era um peso, do ponto de vista social, era um peso. Eles tinham que se alimentar de alguma coisa. Portanto, os governos tinham esse peso. E, portanto, começaram a criar modos de, sobretudo, fabris, mas de trabalhar com isto, com aquilo, com aquilo outro, entretanto, com as máquinas, nas fábricas, etc., começaram a empregar-se, enquanto até aí toda a gente era músico, ou não era nada, porque não se estudava outra coisa, mas depois da guerra as coisas começaram a evoluir um bocadinho. Mas nós aqui em Portugal não tínhamos tido guerra nenhuma. Portanto, aqui em Portugal não havia, digamos, essa... Sim, conseguimos não participar na guerra. Certo. Conseguimos não participar na guerra. Pois, isso foram as habilidades que o Salazar teve. O Salazar foi sempre, como se diria, jogando com um pau de dois bicos. Era anglófilo numas alturas, era germanófilo noutras alturas, ele ia satisfazendo a uns ou outros conforme convinha, mas lá foi argumentando de maneira que conseguiu evitar entrar na guerra. E claro, recebemos cá muitos refugiados, sobretudo judeus, etc., que vinham de França, da Alemanha, vinham comboios, caminhonetes,
E entre eles todos tivemos um que foi qualquer coisa, que foi o Gulbenkian. O Carlos Gulbenkian, que deu origem a esta criação da Fundação Gulbenkian, que é um verdadeiro governo. A partir da Fundação Gulbenkian, isto levou um empurrão muito grande em muitos aspectos, porque a Fundação Gulbenkian, que era, o dinheiro era dos petróleos, mas o Gulbenkian, com o advogado Azeredo Perdigão, era o advogado dele, conseguiu convencê-lo a criar uma fundação em Portugal, e o Gulbenkian realmente criou essa fundação, aceitou, e isso permitiu bolsas de estudo aos estudantes portugueses para ir lá fora, seja nas ciências, seja nas artes, seja no que fosse, e cá criou a escola, não é a escola, criou o grupo de bailado Gulbenkian, a orquestra Gulbenkian, o coro de câmara Gulbenkian, onde eu estive 7 anos, o Instituto de Ciências ali em Oeiras, não sei se ainda existe, mas era ali em Oeiras, e comprou o jardim onde hoje é a Fundação Gulbenkian, que antes era a Feira Popular. Lembro-me de eu, em criança, com os meus 15, 16 anos, ainda ir à Feira Popular ali. Portanto, a Fundação Gulbenkian foi só criada em 55, que foi quando o Gulbenkian morreu. Mas isto para dizer... Mas a Fundação, já agora, a Fundação chegou a colaborar alguma vez com a associação, com a Braille ou não? Como? Se a Gulbenkian chegou a colaborar alguma vez com a Braille? Que eu saiba, não. Ok. Agora eu propunha, antes, uma pergunta, uma curiosidade. Os bailaricos eram devidamente licenciados ou não? Ou aquilo era chegar ali e fazer um bailarico? Não. Compravam-se os bilhetes, portanto, havia polícia à porta. A polícia acompanhava, não se faziam bailes sem ter a polícia à porta, ali em São José. As pessoas entravam, compravam o bilhete, havia numa salinha pequenina que havia com um guichê cá para fora, que era onde se tinha a biblioteca. Essa tinha um guichê, assim como uma coisinha que se levantava, e compravam-se os bilhetes, que variavam de preço com certeza. Eu não estou agora a par dos preços, porque isso foi variando com o tempo, mas compravam os bilhetes e depois podiam ir dançar, quer homens, quer senhoras. Havia um vestiário onde as pessoas podiam deixar gabardino, sobretudo chapéu de chuva, etc. Mas tudo isso era para as finanças. Quer dizer, os bailes que se realizavam tinham que pagar às finanças o que estava estabelecido por lei, que eu agora também já não sei. Mas, portanto, era pedido autorização ao Governo Civil e as coisas iam para as finanças, apresentavam-se os relatórios e as contas dos devidos bailes, mas as receitas propriamente eram para a associação. Ou, quando eram em benefícios deste sócio ou daquele, eram para esse sócio ou aquele. Lembra-se de existirem problemas de músicos com a polícia? Músicos quê? Com a polícia. Problemas, devido ao facto de eles estarem a tocar na rua. Sim. Várias vezes eram levados para o Governo Civil. E depois, lá, ou familiares, ou qualquer coisa, telefonavam e lá iam elementos da direção, normalmente ao Governo da Braille, pois. E o quê? Entre aspas, libertá-los no Governo Civil. E ao Governo Civil para libertá-los. Então vocês eram muito conhecidos no Governo Civil. Bem, uns mais do que outros, mas
Eu, por acaso, nunca precisei de ir, mas havia quem fosse. Esse presidente, ou esse Vasco Esteves, por exemplo, teve que ir lá mais de uma vez. Libertar pessoas. Pois, porque era assim, é que, digamos, dir-se-á, a mendicidade era permitida, mas não era permitida em toda a parte ao mesmo tempo. Havia dias em que determinadas ruas ou sítios, e às vezes por causa de visitas turísticas, imagino que vinha aí um Presidente da República ou um rei qualquer fazer uma visita e a polícia procurava evitar que nesses percursos houvesse pessoas a pedir. E agora a acrescentar, e quanto a pedir, não penso que eram só cegos, havia muitas outras pessoas a pedir. Certo. Mas eu creio que, infelizmente, a mendicidade está muito ligada à cegueira, em termos de imagem. Bom, isso sim, mas isso compreende-se. É que os outros sempre podiam fazer alguma coisa. Outras coisas, é verdade. Enquanto que os cegos não podiam. Quer dizer, os cegos, se não tinham emprego, se não tinham onde ganhar dinheiro, de onde é que lhes vinha alguma coisa? Como digo, se estavam doentes, se estavam na rua, ainda podiam receber as ofertas que o público dava. Mas se não estavam, ficavam em casa, como é que era? Mesmo os ditados populares reforçam muito esta imagem. Por exemplo, não tem dinheiro nem sequer para mandar cantar um cego. Não é? Pois. É exatamente isto. Pois, é. Isso vem, sei lá de que tempo. Naturalmente vem da Idade Média. Porque os cegos sempre tiveram esse problema. O que é curioso no meio disto é que até o autor da Ilíada e da Odisseia, o Homero, que nem se sabe bem se existiu, mas era considerado que era cego. Porquê? Porque nesse tempo as histórias que não eram escritas, nesse tempo não havia imprensa ainda, portanto as histórias eram contadas oralmente, de pessoa para pessoa, e as pessoas, quem as sabia contar, e passava por palácios a contar às pessoas que foi assim, que foi assado, e portanto a Guerra de Troia, por exemplo, as aventuras do Ulisses, depois da Guerra de Troia, enfim, aquelas lutas todas do Heitor com o Aquiles, tudo isso que nos vem da cultura grega, dos tempos que já lá vamos, tudo isso era contado, porque a imprensa só foi inventada em 1470 ou qualquer coisa assim. Passo, não interessa, sim. A sociedade olha para os cegos como o 8 ou 80, ou fazem tudo ou não fazem nada. Pois, isso é. E depois, como acontece, felizmente, acontece em alguns casos, eu diria, extraordinários, há cegos que realmente são extraordinários. Conseguem habilidades, seja manuais, seja no domínio da música, de serem muito ilustres. Nós temos, estou-me a lembrar, em 2004 houve um congresso nacional que foi organizado pela Câmara Municipal de Lisboa e que é chamado 100 anos de tiflologia em Portugal. Nesse congresso de 100 anos de tiflologia em Portugal foram apresentadas várias comunicações. Eu tenho uma no domínio da música e outra no domínio da matemática, mas que foram apresentadas nesse congresso. E, por exemplo, nos domínios da música, eu refiro exatamente organistas cegos. No século XV e XVI, não houve só portugueses, houve também noutros países, mas também houve portugueses. Portanto, pessoas que nesse tempo não tinham onde aprender, digamos, mas eram organistas de igreja, compositores de música.
Claro que eram compositores, tinham que ter alguém a quem ditassem a música, porque eles, Claro, eles não tinham forma de a aprender, podiam não havia o escrever, braille. Claro. mas tinham a quem ditasse. Já ouviu falar alguma vez dos cegos papelistas? Voltando assim um bocado atrás. Dos séculos que Papelistas. canto. Papelistas. Papelistas. Leitura de cordel. Não. Era uma Acredito. irmandade do Menino Jesus. Acredito que houvesse, mas eu não tenho assim muita ideia. Está bem. Mas sim, que eles vendiam, que os cegos vendiam histórias dessas, que eram exatamente de cordel, de panfletos, de literatura de cordel, e histórias que entusiasmavam a população, claro, eram sempre histórias muito, como se chama, de faca e alguidar. O público entusiasmava-se por essas coisas e os cegos aproveitavam nas feiras, iam para as feiras que havia aqui, ali ou lá, para vender esses papelinhos, essas histórias. Mas no fundo, de tempos em tempos, a cultura que se fazia durante muito tempo era por via oral. Sim. Que tem muitas fragilidades, não é? Porque a oralidade perde-se. Não mantém todos os pontos de uma Pois. história. Portanto, conservarmos hoje a Odisseia e a Ilíada É um feito. é um acontecimento. É verdade. Quando nasceu a Associação dos Cegos do Norte de Portugal, acha que eles inspiraram-se nas duas associações de Lisboa? Bem, tinha os exemplos de cá. Como digo, o próprio Vieira Alves, esse que há pouco falei, Falou, mas falou em off. tinha sido jornalista Certo? e, portanto, teve cá a experiência de estar aqui à frente de uma comissão administrativa e de assistir a estas discussões todas. Depois ele desapareceu, eu nunca mais soube dele, mas na altura estava em atividade e, como digo, foi ele que organizou esse ciclo de palestras. Diga-me uma coisa, como é que vocês encararam a criação de uma associação a norte do país? Bem, aqui para Baralho não dei conta de nenhuma reação. Moça foi com a Liga, não é? Pô, mas isso foi porque era uma direção que estava na associação e que ficou de algum modo envolvida, associada ao choque do Zé Pais, que foi criar uma concorrente, como que aborrecida por não terem seguido a sua estratégia, porque a Assembleia não aceitou seguir essa estratégia, e foram criar uma concorrente. Isto basicamente para quem gosta de futebol é como ter um Sporting e um Benfica, não é? Os da Liga e os da Braille. Ou é parecido? Sabe o que é que eu costumo dizer? Quando as pessoas querem tornar-se notáveis por qualquer coisa, zangam-se com o que está antes. E então, o que é que acontece? Com clubes de futebol, estou-me a lembrar, no caso de Alcântara, havia, em tempos, o Carcavelinhos, que era de Alcântara, e o União, que também era de Alcântara. E havia o Belenenses, que era de Belém, mas que era perto de Alcântara. Bom, mas, no fundo, cada sítio tinha, ali na zona oriental, era o Chelas, que era um clube, era o Marvilense, que era de Marvila, era outro clube, e era o Fósforos, que era o outro clube. Quando eles resolveram juntar-se, criaram o Clube Oriental de Lisboa. Mas durante um tempo eram os três ali na mesma zona que concorriam uns com os outros. Bom, eu costumo dizer a mesma coisa com a religião. A religião é uma, tem determinados princípios e tal. A certa altura há um que acha que gostava de ter mais liderança, etc.,
funda, arranja umas diferençazinhas, o que não é difícil, arranja umas diferenças e funda outra religião. É por isso que nos Estados Unidos há seitas e religiões com fartura. Portanto, quando as pessoas precisam de liderança num sítio qualquer, fundam outra coisa, zangam-se com quem está e vão fundar outra. Acha isso benéfico ou não? Agora, falando de forma genérica, não aplicando à Liga, acha que isso é benéfico ou não? Como? A fundar associaçõezinhas. Não. Sair de onde estamos e fundar associaçõezinhas. É um pouco, mas normalmente é à procura de protagonismo. As pessoas querem ser, imagina, há quem esteja, que seja muito ilustre, porque sim, porque sabe. E depois há quem se canse de ser sempre segundo, ou terceiro, ou quarto, quer ter a liderança. E então a melhor maneira é fundar outra coisa. Pois. E portanto isto dá-se no desporto, dá-se na religião. Em tudo. Sim, de forma transversal. Ok, eu creio que vamos ficar por aqui. Combinamos para outro dia poder falar do Braille, que eu acho que é muito interessante, falar do professor Albuquerque Castro, falar da Comissão Permanente do Braille, da própria Comissão de Braille em si, o que é que vocês faziam lá. Todo este conjunto de questões eu proponho que seja num dia a combinarmos, porque os nossos microfones também, nós falámos tanto que os nossos microfones estão a ficar sem bateria, e será com muita alegria que voltarei a falar consigo sobre o Braille, aquilo que ele foi e aquilo que ele é para as pessoas com deficiência visual do nosso país. Eu disponho quanto à minha disponibilidade enquanto tiver saúde. Enquanto a minha cabeça for funcionando assim, eu disponho-me a colaborar, porque entendo que às vezes os meus amigos dizem: epá, porque é que não escreves isso? Epá, já lá vai o tempo. E é claro, hoje em dia, com o computador escreve-se melhor. No meu tempo não era assim. Nós escrevíamos à pauta. Se nos enganávamos em qualquer coisa, como é que se corrigia? Era escrever outra vez. Escrever tudo novo? Era tudo novo. Ok, é como na máquina de escrever, não é? Quando se enganava... Com o computador hoje é completamente diferente. Verdade. A pessoa escreve com toda a facilidade. E apaga. Corrige, volta atrás. Mesmo que queira mudar um parágrafo qualquer, muda para outro sítio, para outra share aquilo e tal. Os tempos são completamente diferentes. Mas eu fui de outro tempo. Eu sou do tempo em que, quando escrevia uma coisa à tinta, por exemplo, nós fazíamos pontos na faculdade e etc., nós escrevíamos a tinta. Pontos é exames. Mas nós não estávamos a ler o que escrevíamos. Claro. Estávamos a escrever. E se de repente na sala entrava um professor qualquer e fazia qualquer... Nós a certa altura já não sabíamos se já tinha escrito o que, qualquer coisa, porque é claro que a pessoa, quando é interrompida, pode estar ali e depois já não olha para o papel a saber o que é que já escreveu. Sim. Opa, era muito complicado. Mas foi assim que eu fiz os meus exames, claro. Ok. Então, obrigado, professor Vítor. Portanto, para outra vez... Obrigado. É como queira. Mas, entretanto, agora estou-me a lembrar. Repara, eu lembro-me disto porque sou mais velho, claro. Lembro-me de coisas que outros não se lembrarão. Mas pode haver contributos para um estudo sério, uma história séria que queira fazer da capo. Eu acho que pode haver outras pessoas que têm contributos importantes a dar. O Isidro, por exemplo, o Isidro Rodrigues, participou muito ativamente na altura da criação da ACAP. Sim, certo. E ele também, voltando ali, ele também é mais liga, não é? Ele estava mais envolvido, segundo o que sei, na própria liga. Sim, e poderá dar aqui um feedback também diferente. Ele estava na Liga João de Deus. Mas participou muito nessa altura. Claro que não foi só ele. Como digo, certo. Eu participei, mas foi mais na parte inicial, em que estava para ser OCEP,
não era a CAP. Também era quero falar sobre isso, ao mas CEP. terá que ser no outro dia. Terá que ser no outro dia, que nós não temos tempo para tudo. Mas sim, eu costumo costumo manter contacto com o Dr. Isidro e quando se der a oportunidade, seja com o Dr. Pois, Isidro ou seja portanto, com Paulo, outros associados. Outra pessoa que se interessa por Diga. coisas assim é o doutor Diodato Guerreiro. O Augusto Diodato Guerreiro, que tem Sim, uma vastíssima cultura, atividade. certo? Eu lembro-me dele aparecer, claro, ele é 20 anos praticamente mais novo que eu, mas eu lembro dele aparecer, depois foi trabalhar para a Câmara Municipal de Lisboa com o Orlando Monteiro, que era meu amigo. E, Chegou a conhecer o Orlando Monteiro. toquei tanta vez com ele, acompanhou-me tanta vez ao piano. Foi uma das pessoas que não falamos. Ficará para a próxima. Pois, claro. Professor Vítor, obrigado e até à próxima. De nada. Ficha técnica. Produção e edição, ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 6 de abril de 2023.